começar a entrar direto nos provadores automáticos, o que eles são, como é que funciona, o que eles comem, eu vou falar um pouco sobre, eu vou ficar mais focado nesse caso, na lógica proposicional, que é uma lógica mais tranquila e que vai caber no tempo. Se eu fosse falar de qualquer outra lógica mais complicada do que essa, eu ia me estender de novo, no mínimo um pouco mais de 1 hora. Então, falando um pouco sobre a história dos provadores automáticos, temos que voltar um pouco então para computadores, né? Então, desde o nascimento dos computadores, a tecnologia avança com uma velocidade muito rápida, né? Uma prova disso é a lei de Moore, que ele falava que a cada 1 ano e meio, a cada mais ou menos 2 anos, o poder de processamento dos processadores ia duplicar. Isso se manteve verdade durante um bom tempo, né? Mas, não entrando muito nesse tópico, os computadores então eles não ficaram mais sendo usados agora só para fazer operações complexas braçais, como por exemplo transformadas de Fourier ou como inversões de matrizes de uma ordem muito alta. Eles agora fariam processos que seriam considerados inteligentes, né? Processos que envolveriam raciocínio que se fossem tarefas atribuídas a seres humanos, né? Como por exemplo escrever programas, como responder perguntas baseado numa base de conhecimento e provar teoremas, que eu vou tentar me aprofundar um pouco mais. Essas áreas que eu falei, né, como escrever programas, responder perguntas e provar teoremas, elas são de bastante interesse da área de inteligência artificial. Então, desde 1960 a gente teve muito avanço na área de inteligência artificial e os avanços pelos provadores automáticos aumentou durante esse tempo. Então, as fundações dos provadores automáticos começaram em 1930. Então, por um cara chamado Herbert. Nessa época, o método dele não era muito prático, até que a gente tivesse os computadores digitais. Só que se você parar para analisar um pouco ali, era 1930, e ele estava trabalhando nos provadores automáticos de teoremas. Era meio complicado falar de provadores automáticos se a gente não tinha os computadores ainda. Então, na verdade, o que o Herbert estava estudando não era literalmente os provadores automáticos de teoremas. Ele estava procurando um procedimento de decisão geral para verificar a validade de uma fórmula. O que isso significa? Significa seguir uma série de etapas, seguir uma série de passos, né? Um algoritmo é uma série de etapas, uma série de passos, para a gente poder provar ou refutar uma fórmula. Então a gente tem premissa, a gente tem uma fórmula, e a gente quer provar essa fórmula ou quer refutar essa fórmula. Ele pensou em um procedimento geral. Significa que para qualquer fórmula de qualquer sistema lógico, ele queria poder provar ou refutar isso. Isso foi em 1930. Só que essa ideia de achar esse procedimento geral para qualquer fórmula de um sistema qualquer, isso, na verdade, é um pouco mais antigo que ele. Leibniz começou a trabalhar em cima disso em 1700, daí essa ideia ficou um pouco morta até os 1920, quando o piano veio e começou a reviver essa ideia. É o mesmo piano também que brincou com a aritmética de piano. Então, em 1930, em 1920, a gente tinha o piano, que reviveu as ideias de 1700, e depois, em 1930, a gente teve Herbert. E depois de 5, 6 anos assim, de o Herbert falar um pouco das ideias dele, dos provadores automáticos, desse procedimento de decisão geral, chegou o Church e Turing para acabar um pouco com a brincadeira, e eles mostraram de maneira independentemente que achar esse procedimento de decisão geral para qualquer fórmula era impossível. O que eles usaram como base foi a lógica de primeira ordem com as extensões da aritmética de piano. Com bastante palavra, bastante piano, aritmética, mas o que eles mostraram, na verdade, como a gente está falando sobre a história e não está focando em decidibilidade, Church e Turing, a única coisa que precisa ser tirada daqui é que eles mostraram que aquilo não era possível. Mas, ainda assim, as ideias, os interesses pelos provadores automáticos não caíram só por causa disso. Tudo bem, a gente não conseguia provar algumas fórmulas, mas ainda assim, eles eram interessantes e eles tinham utilidade. Então eles continuaram trabalhando em cima disso. Em 1960, agora que a gente tinha já algumas coisas que a gente podia chamar de computador, chegou dois caras chamados Putnam e um outro cara, que eu esqueci o nome, Davis. Putnam e Davis, se não me engano, em 1960, e eles deram continuidade ao trabalho de Herbert agora com os computadores. Só que ainda assim, o procedimento de Herbert não era muito bom. Ele era exponencial, tinha alguns problemas e era meio problemático. Então até 1965, 5 anos depois disso ainda, chegou então, veio o Robinson com seus trabalhos, e o Robinson ele começou com um outro método, o método do princípio da resolução. Daí ele falava de um provador mais realista, que a gente conseguia de fato que fosse mais prático. Então, só resumão então, em 1700 a gente teve Leibniz, que estava trabalhando em cima dessa ideia, 1920 chegou o piano, 1930 veio o Herbert, 1935 foi provado que aquilo não era possível,
1960 voltaram a estudar, em 1965 a gente começou a dar grandes avanços nessa área. Tá, então, dado esse contexto geral sobre o que era a história dos provadores automáticos, o que é o provador automático de teorema? Né? A gente falou das histórias, quais são as ideias, as filosofias que eles podiam ser aplicadas, mas o que é um provador automático de teorema? Então, a maneira mais tranquila de falar dele é que os provadores são formas automatizadas que tentam provar sistemas em diversas lógicas e utilizam-se de diversos métodos e formas para isso. Na verdade, são palavras grandes e complicadas só para falar que são algoritmos que tentam provar a verdade de um sistema. Então, eu tenho um determinado sistema, né? Por exemplo, aqui eu fiz uma coisa bem complexa, aqui, né? Lógica proporcional, eu tenho P em Q e eu tenho P. No modo dos pôneis eu consigo concluir aqui. Né? Então, acho que todo mundo que fez um pouco de LNA, provavelmente achar isso aqui bem tranquilo. Eu quero provar, por exemplo, o Q. Então, eu tenho minhas premissas, eu tenho a minha conclusão, e eu quero tentar provar isso. Então, eu vou criar um algoritmo, um provador automático de teorema, que vai tentar, baseado nessas premissas, chegar nessa conclusão. Simples assim. Né? Nesse caso, essa lógica que eu estou usando é a lógica proposicional. Existem lógicas, por exemplo, de primeira ordem, que eu tenho para todo B, para todo X, né? E ordens de ordens maiores, aí para toda função, né? Tem umas coisas, né? Começa a escalar um pouco mais. Daí eu tenho outras lógicas, por exemplo, eu tenho lógica para consistente, daí eu tenho aquelas brincadeiras da inconsistência, eu tenho que P e not P, não é necessariamente um problema. Né? Então, eu não tenho um algoritmo que vai resolver tudo isso, já que eu tenho lógicas que são tão diferentes que eu precisaria de um algoritmo para trabalhar em cada uma delas. Seria bem complicado, se não improvável, ter um algoritmo que conseguisse trabalhar em cima de todas elas, de uma maneira eficiente ainda, pelo menos. Esses são os provadores automáticos, né? São só algoritmos que a gente tenta usar para provar coisas, mas o que é uma prova? Prova, por mais que seja uma coisa trivial, né? Como uma prova, a gente tem a premissa e a gente quer provar uma coisa, a gente quer chegar nela. Mas é bom a gente definir isso, para a gente não ficar em dúvidas, não chegar em ambiguidades depois mais pra frente. Então, tipos de provas, né? Antes de entrar no tipo de provas, o que é uma prova? A prova é dada uma premissa e uma conclusão, eu tento provar que essa conclusão é válida a partir das minhas premissas ou não. Né? Eu posso tentar provar que isso aqui é uma verdade e eu posso chegar, por exemplo, numa inconsistência, posso chegar numa contradição. Né? Não necessariamente tudo que eu tento provar vai ser uma verdade. Eu posso tentar provar uma coisa e essa coisa ser uma contradição. Né? Então, isso aí é uma prova. Dado premissa, eu tento chegar naquele cara. Se eu conseguir, beleza. Se eu chegar numa contradição, na verdade, aquele cara era falso. Então, quais são os tipos de provas? Né? Existem dois tipos de provas, e mais uma terceira, que é o meio que mix das duas. A primeira é a prova dirigida por humanos. Né? Então, elas são informais e elas são sujeitas a falhas, e essas falhas são difíceis de encontrar, porque a gente usa a linguagem natural para trabalhar em cima delas. Como a gente utiliza a linguagem natural tem ambiguidade, e essas ambiguidades podem dificultar um pouco a gente achar essas falhas. Um segundo. E eu tenho um outro tipo de prova. Né? Só mais uma coisa desse tipo de prova. As provas dirigidas por humanos, elas precisam de humanos. Né? E esses humanos, eles precisam ser humanos capacitados para poder provar esse tipo de prova. Então, são recursos. Né? Então, eu tenho mais essa característica de que, para poder provar, para poder um humano trabalhar em cima desse tipo de prova, ele requer um alto nível de especialização. Ele precisa ser competente para poder trabalhar em cima daquilo. E eu tenho a outra prova, que são as provas automatizadas, né, que são um algoritmo que tenta produzir uma prova formal, dado um sistema de sua descrição. Então, aqui, o que significa tenta produzir uma prova formal? Eu tenho a descrição do meu sistema, então eu estou trabalhando em cima do sistema da lógica proposicional, estou trabalhando em cima do sistema da lógica de primeira ordem. Isso significa descrever o sistema, descrever como é que o sistema trabalha, o que ele aceita, o que ele não aceita, como é que ele funciona, como é que são suas regras de inferência. Né? Então, em cima da lógica proposicional, eu tenho minhas premissas, eu tenho minha conclusão, eu tenho minha descrição do sistema, né? A descrição de como é que ele funciona, e eu vou tentar provar isso, a prova automatizada, o algoritmo que tenta trabalhar em cima disso. E eu tenho um mix dos dois, que é aquela parte em que, algumas, como a professora Karina tinha comentado, tem alguns problemas que eles são bem complexos, ou que um determinado algoritmo ele tem que tomar uma decisão. E o algoritmo ele não toma essa decisão. Ele chega até a decisão, ele trabalha em cima das provas, chega até o momento que ele tem que fazer uma decisão, consulta o humano dele, daí o humano vai dizer a resposta para a decisão dele, e aí ele continua trabalhando. Então tem meio que um mix ali, é dirigido por humano, também tem a parte automatizada. Tranquilo. Onde é que eles são usados? Né? Então a gente definiu o que é isso, definiu como é que a gente trabalha com ele, a gente sabe da história dele, como é que a gente pode utilizar eles.
Eu fiquei surpreso por achar tantos lugares que podiam ser aplicados, né, quando comecei a estudar eles. Entre as áreas que eles podem ser usados, então a mais óbvia é literalmente provar deduções lógicas, né? Eu tenho uma lógica e quero provar isso. Né? A outra, então, é análise de programas ou a verificação do software. Então, eu tenho um determinado programa, eu tenho minhas regras de negócios, eu tenho meus requerimentos que o meu programa deve cumprir, e eu quero verificar se esse programa ele consegue cumprir isso ou não. Então, eu uso provadores automáticos para tentar verificar se esse programa satisfaz todos os requerimentos que ele deveria. Né? Se não me engano, tem dois projetos que utilizam isso, os maiores até agora, que é o KEY LabKey e o PVS. Isomorfismo de grafo também é um problema bem prático, na verdade, que é, eu posso ter um determinado composto orgânico e eu quero saber do que aquele determinado composto orgânico é feito. Eu posso tentar saber, dado aquele composto orgânico, aquela parte daquele composto orgânico eu não consigo identificar. Como é que eu poderia identificar aquilo? Eu posso transformar o meu composto orgânico em um grafo, daí eu pego esse subgrafo que eu não sei quem é e bato com uma base de dados e tento achar quem ele é. Então eu também uso provadores automáticos para tentar deduzir do que é o composto orgânico. Síntese química, que eu vou mostrar um exemplo, né? Eu trouxe um provador da lógica proposicional que eu fiz, eu vou mostrar um pouco do código, explicar um pouquinho dele, que a gente vai tentar provar uma síntese química. Mas é mais ou menos o seguinte, eu tenho alguns compostos, eu tenho que, dado esse composto e esse outro composto, eu posso fazer esse outro composto, e eu quero saber se eu consigo chegar naquele composto final. Vai ficar mais claro quando eu mostrar o exemplo. Criação de software, então eu posso criar programas com os provadores automáticos também. Se não me engano, o projeto Amphion da NASA, ele utiliza esses métodos de inteligência artificial e os provadores automáticos para criar programas. Como é que ele cria os programas? Eu passo as minhas restrições, os meus requerimentos do meu programa, e ele constrói um código a partir disso. E o código destino que ele vai criar é genérico. Posso escolher o código o código destino. Pelo que eu vi, eles colocaram como código destino Fortran 77. Eu não questionei isso. E o último, que pelo que eu estava lendo, ele é o mais pesado, o investimento dele é o mais pesado de todos, que é a verificação de hardware. Que é bem similar a isso daqui, né? Verificar as proposições, que é simplesmente verificar deduções lógicas. Então, as empresas que mais utilizam isso são a IBM, a Intel e a Motorola, e que eles tentam provar que um determinado processador, por exemplo, ele é consistente, que as tarefas que ele faz, os procedimentos que ele faz, todos satisfazem os seus requerimentos que ele deveria. Né? Pelo que eu vi, eles usaram um dos provadores automáticos NQTHM para provar um processador, para provar que um processador era consistente e cumpria os seus requerimentos. O processador em questão era o FM9001. Tá, então eles têm várias utilidades, eu vou mostrar uma utilidade prática dele daqui a pouco, que é a síntese química. Mas agora vamos direto então para as limitações deles. Antes de a gente começar, como é que a gente pode trabalhar em cima do sistema da lógica proposicional. Então, tem dois tipos de limitações no provador automático. Uma delas é uma limitação física e outra é uma limitação lógica. A limitação física é a limitação do computador. Então, o computador, às vezes, eu tenho que, para poder provar uma determinada premissa, né, para tentar provar uma coisa, eu posso tomar espaço exponencial ou tempo exponencial. E isso pode ser bem complicado, dependendo do tamanho da minha prova. Ou ela pode ser simplesmente impossível. Como a gente viu, então, como eu comentei antes, existem em sistemas formais, em sistemas lógicos, existem fórmulas que eu simplesmente não consigo nem provar e nem refutar. Então, elas simplesmente são logicamente impossíveis. Se nem o meu sistema lógico consegue brincar com aquilo, meu provador automático também não vai conseguir. Então, né, pulando então direto para como que a gente pode criar esse cara, como é que a gente consegue trabalhar em cima dele. Eu vou então, como eu falei, eu vou especificar um pouco mais, vou aprofundar um pouco mais da lógica proposicional. Se eu fosse falar da lógica de primeira ordem, ela é lógica proposicional, eu adiciono mais umas coisas no meu programa e daí eu consigo trabalhar na lógica de primeira ordem, mas eu vou tentar me prender um pouco mais aqui, porque eu já sei que já vai ser estendido com a lógica proposicional. Então, como é que é esse método para poder utilizar da lógica proposicional? Então, normalmente, em LNA a gente tinha umas provas que a gente utilizava para provar absurdo. E é mais ou menos esse tipo de prova que eu vou utilizar aqui. E é a prova pelo método do tableau, ou da árvore de computação, ou do método proof tree.
Né? Esse método é equivalente, né? São nomes diferentes para o mesmo método. E aí ele parte, a base dele é mais ou menos a prova por absurdo. Então, se eu tenho que P implica em Q, e eu tenho que P é uma verdade, eu posso concluir Q. Né? Então, isso aqui vai ser uma tautologia. Não importa qual valor de P, não importa qual valor de Q eu jogar aqui em cima, isso aqui sempre vai ser uma verdade. Então, se eu tentar brincar com o contrário disso, se isso aqui sempre é uma verdade, o contrário disso vai ser sempre falso. Então vai ser uma contradição. Então, como é que eu posso escrever isso então só para formalizar? Eu tenho que uma fórmula F implica numa fórmula G. Isso é a mesma coisa que eu tenho que not F ou G, né? A partir do modus ponens. Não é modus ponens, é implicação. Da implicação, né? Perdão. Da implicação eu tenho isso daqui. Então eu tenho que isso daqui vai ser sempre, se eu tiver que F é uma verdade, eu vou conseguir concluir com modus ponens que G sempre é uma tautologia. Se G sempre for uma tautologia, se isso aqui sempre for uma tautologia, logo o contrário disso vai ser sempre uma contradição. Então se eu simplesmente colocar um not aqui na frente, isso aqui vai ter que ser uma contradição obrigatoriamente. Então se a gente distribuir esse not aqui, a gente vai ter um not F e not G, que é a mesma coisa que F e not G. Então, a partir disso daqui, a partir de que eu tinha aqui minhas fórmulas implicadas nessa conclusão, eu posso simplesmente pegar as minhas fórmulas e adicionar mais uma premissa nela, que é a negação da conclusão. Se eu fizer isso, eu obrigatoriamente tenho que chegar numa inconsistência, eu obrigatoriamente tenho que chegar numa contradição. Se eu chegar nessa contradição, significa que lá no começo, a minha prova G era de fato uma tautologia. Se eu não chegar numa contradição, significa que tem algo errado aqui. Na verdade, isso aqui era falso. Né? Então, se eu tenho alguma coisa que é tautologia, a nossa tautologia vai ser uma contradição. E a partir disso, ela trabalha em cima. Então, aqui eu tenho uma tabela verdade, né, de como mais ou menos isso funciona. Eu tenho P e Q, eu tenho que P implica em Q, e eu tenho P, né, e isso tudo implica em Q, né, isso tudo conclui Q. Então, eu tenho que isso é sempre uma tautologia. Né? Isso é uma tautologia, isso é sempre verdade. Não importa qual valor de P e Q eu jogo aqui em cima, isso aqui sempre vai ser uma verdade. E se eu fizer a coisa que a gente fez aqui agora, e fizer ao contrário, né, se eu pegar e distribuir o not em cima disso, e adicionar o not da minha conclusão com as minhas premissas, isso aqui vai ser sempre uma contradição, isso aqui vai ser sempre falso. Então eu tenho que P implica em Q, e P, e eu adiciono a negação da minha conclusão, que era Q. Isso aqui sempre vai ser falso. E é a partir disso que ele trabalha, a gente tenta achar contradições. Então, para utilizar isso, né, para poder utilizar isso, ele utiliza uma árvore. Ele cria uma árvore a partir das premissas. Então, como é que ele faz isso? Antes de falar dos primeros da árvore, deixa eu formalizar um pouco o conceito do sistema, né? Quando a gente vai descrever um sistema. Um sistema formal ele é descrito pelo seu alfabeto, né? Quais são os símbolos que ele aceita, quais são os símbolos que ele não aceita. Então, na lógica proposicional, a gente tem que P ele aceita, Q ele aceita, R, S, combinações de strings, o símbolo da implicação, da implicação, da conjunção, da disjunção e assim por diante. Então, se fosse fazer um paralelo com um idioma ou com uma linguagem, a gente teria que isso aqui é o alfabeto daquele idioma. Daí depois a gente tem um conjunto das fórmulas. Então, se eu tenho aqui A e B, eu posso fazer também que A e B também é uma fórmula, ou A ou B é uma fórmula, ou A e B é uma fórmula, e assim por diante. Então, de novo, se eu posso fazer um paralelo com línguas, isso aqui seria como se fosse a sintaxe. Como é que eu posso construir as minhas sentenças? E as regras de inferência são dando sentido às coisas. Então, se eu tenho as minhas sintaxes, como é que eu posso dar sentido àquela frase? Como é que eu posso tirar conclusões a partir daquilo? Essas são as minhas regras de inferência. Na lógica proposicional, a gente tem que o alfabeto é o B, Q, implicação, isso daqui. O conjunto das fórmulas, como é que a gente pode fazer a sintaxe das coisas? A e B, A ou B, a gente está bem acostumado a ver isso daqui. E as regras de inferência são aquela coisa então, do modus ponens, né? P implica em Q, e eu tenho que P. Eu posso usar uma regra de inferência, que é o modus ponens, para concluir Q também. Né? Essa, por exemplo, é uma das lógicas, é uma das regras de inferência da lógica proposicional. Então, só para descrever, são 9 regras que a gente utiliza na lógica proposicional, e são essas aqui. Então, a primeira regra é A e B. Para a regra 1 ser verdade, o único jeito da regra 1 ser verdade é quando A e B forem verdade. Então, só existe um caminho possível para seguir, só existe uma possível solução para isso. É quando A e B forem verdades. Quando as duas forem satisfeitas no mesmo universo. Quando as duas forem satisfeitas no mesmo caminho. Então eu tenho minha segunda regra daí. Para a segunda regra ser verdade, eu tenho que A ou B tem que ser verdades. Então não necessariamente eu preciso que as duas precisam ser verdades
no mesmo universo. Né? Então, A pode ser verdade no universo, B pode ser... quando eu digo universo, quer dizer um caminho, né? As possíveis combinações de verdades e falsos que elas podem ter. Então, A precisa ser verdade ou B pode ser verdade. Qualquer um desses dois caminhos que eu seguir, se um desses dois forem verdade, isso daqui vai ser uma verdade. Isso aqui é só a dedução das regras de cima. Então eu tenho que implicação é not A ou B. Então a gente volta para essa regra, para a segunda regra aqui, né, que é A ou B, not A ou B. E a partir disso a gente tem só deduções das regras anteriores. Né? Então, para isso aqui ser uma verdade, ou isso daqui precisa, ou esse caminho precisa ser verdade, ou esse caminho precisa ser verdade, e assim por diante. Quando eu digo caminhos, nesse caso do método da proof tree, ele quer dizer galhos. Esses galhos que ele vai criando, que ele utiliza na hora de fazer as provas. Então aqui a gente tem as provas, né? Tem prova para implicação, prova para dupla negação, distribuição do not, né? Esqueci o nome desse? Demônio. Daí a gente tem demônio na implicação, demônio na implicação. Né? Essas são as regras. Né? Então eu não vou ficar falando aqui, isso aqui a gente consegue deduzir, a gente consegue implicar em B, implica em A, a gente note, eu vou deduzir tudo aqui no quadro, né? Eu vou tomar pelo menos uns 40 minutos para deduzir cada uma dessas formas. Então, eu vou chegar nessas conclusões aqui, né? Você pode acreditar em mim, você não pode não acreditar em mim, você pode provar isso em casa depois, né? Porque exercício do leitura, né? Exercício da leitura atual em casa. Como é que eu vou? Trivial. Então, como é que a gente pode aplicar isso, né? O que significa caminhos e galhos e universos nesse contexto? Digamos que a gente quer provar então aquela mesma operação complexa de antes, a gente tem P em Q, e a gente tem P e quer concluir Q. Como é que a gente pode utilizar um método da árvore de refutação, que é um nome bem complexo para uma prova bem simples, utilizando, por exemplo, essas premissas e essa conclusão? Eu tenho essas premissas, eu tenho essa conclusão, eu vou começar a enumerar elas primeiro. Então, o primeiro passo, eu vou enumerar as premissas. Eu tenho P implica em Q, então eu coloco ela aqui como minha primeira premissa. Depois eu tenho a segunda premissa, que é P. Aí eu tenho uma premissa adicional, porque como a gente viu ali na prova por absurdo, a gente tem que negar a nossa conclusão e colocar como premissa. Então nesse caso, a gente tem um not Q aqui. Então a gente vai colocar mais um not Q. A partir daqui eu começo a construir a minha árvore. Então até agora eu construí esses caras, e agora, como a gente viu, se isso daqui fosse uma verdade, isso aqui vai ter que ser uma contradição. Então a gente vai tentar achar essa contradição nesse cara. Se a gente achar essa contradição, então isso aqui na verdade era uma verdade. Isso aqui era uma tautologia. Como é que a gente pode trabalhar em cima disso? A gente chega no primeiro cara, a gente pega a nossa primeira regra aqui, a nossa primeira premissa, e começa a trabalhar em cima dela. P implica em quê? Eu tenho uma regra para isso. Então eu posso ter minhas regras e aplicar ela. A partir da regra 3, eu tenho isso. Então eu vou criar dois galhos agora. Como eu usei essa premissa, eu posso tirar ela porque eu acabei de usar ela. Então eu usei a minha primeira premissa e eu vou criar dois caminhos possíveis. Eu posso criar um caminho em que not A ou B. Então nesse caso vai ser, posso criar dois caminhos em que not P ou Q. Então agora eu tenho dois possíveis caminhos que eu posso seguir. Ou eu posso seguir o caminho not P, ou eu posso seguir o caminho do Q. Para isso ser uma verdade, como eu mostrei antes na tabela verdade, não importa qual valor eu colocasse, isso aqui sempre vai ser uma verdade. Não importa qual valor eu coloco aqui, isso aqui sempre vai ser uma contradição. Então todos os meus caminhos vão ter que ter uma contradição nesse caso. Se eu seguir esse caminho aqui vai ter que ter uma contradição, se eu seguir esse caminho aqui vai ter uma contradição. Isso é obrigatório da regra. Então, a partir disso, então, eu tenho esses dois caminhos, e agora eu começo a procurar inconsistências nesses meus caminhos. Então, eu tenho not P. Eu tenho alguma inconsistência? Eu começo a subir e ver minhas premissas. Eu tenho not P, eu tenho not Q. Até agora nada. Eu tenho P. Então eu tenho P e eu tenho not P, e são uma inconsistência. Esse cara já tem uma inconsistência, não preciso mais trabalhar com ele. Agora eu preciso achar inconsistência nos outros possíveis caminhos. Todos os caminhos precisam ter uma inconsistência. Então agora eu vou para o meu segundo cara, meu Q. Esse aqui eu já terminei. Isso aqui eles falam que é um galho fechado, né? Como eu já achei essas provas, esses caminhos que eles queriam ser chamados de galhos, e quando um galho está fechado, significa que ele já tem uma inconsistência. Então agora eu vou trabalhar no outro galho que ainda está aberto, que é o Q. Então eu começo a minha aqui em cima. As minhas premissas eu sempre trabalho com as premissas de cima. Esses universos eles são paralelos, né? Pode-se entender assim. Esse universo é independente desse. Então eu nunca vou poder utilizar a regra desse cara para tentar provar uma coisa aqui. São dois caminhos diferentes e eles têm regras e premissas diferentes. Então eu tenho o Q aqui e eu tenho o not Q aqui em cima. Já achei uma outra inconsistência e eu não tenho mais nada que eu posso fazer.
Né? Eu não consigo fazer nada com P, eu não consigo fazer nada com Q, esse caminho está fechado, esse caminho está fechado, a minha regra acabou. Todos os caminhos possíveis possuem uma contradição. Logo, a minha prova no começo é uma verdade. Então, P implica em Q, e eu tenho P, Q é uma verdade. É uma regra bem tranquila, né? A gente já sabia disso, modus ponens, mas ela pode ser usada para trabalhar em algumas coisas mais complexas. Mas antes disso, eu vou usar só mais um exemplo, só para fixar de vez como é que a gente pode trabalhar em cima disso. Pode me dizer só o que é uma tautologia? Oi? Uma tautologia, o que é isso? Perdão. Uma tautologia é quando, dada, né, as premissas da minha prova, não importa qual valor eu coloque aqui, não importa se P for falso, Q for falso, P for verdade, Q for verdade, a minha conclusão ela sempre vai ser verdade. Então, se a gente for fazer a tabela verdade disso, né, aqui está meio grotesco, meio complicado de entender, mas se eu for fazer a tabela verdade disso, eu vou chegar aqui, não importa qual valor eu coloque ali, isso aqui sempre vai ser uma verdade. A tautologia é uma verdade, não importa qual valor. E uma contradição é uma falsidade, não importa qual valor. Então, se eu fosse fazer uma tabela verdade bem tranquila, eu tenho B e eu tenho not B. Né? Eu tenho B e not B. A tabela verdade, então, esse cara aqui pode ser falso, esse aqui, né? Falso. Quando esse cara for falso, esse aqui vai ser verdadeiro, porque é not P. Quando esse cara for verdadeiro, esse aqui vai ser falso. E é isso aí. Não tem mais combinações que eu posso fazer. E agora eu tenho que ver isso aqui. Quando P e not P forem verdades. Então, isso aqui é uma verdade, falsidade. Então, os dois não são verdades. Então, isso aqui é falso. Né? Então, eu vou para o próximo cara. Agora tem uma verdade e uma falsidade. Ainda não bate, porque os dois têm que ser verdade. Então, falso também. Isso aqui é uma contradição. Não importa qual cara eu coloque aqui para esses valores, todas as combinações de valores possíveis sempre vão ser falsos. Porque isso aqui já é uma contradição. Então trabalhando em cima de uma outra fórmula agora, só um pouquinho mais complexa, só para a gente poder ver como ela funciona. Aqui. Digamos que eu tenho isso daqui. Tenho A, implica em B. Eu tenho que IB implica em C. Eu quero tentar concluir se A implica em C. Se A implica em B e B implica em C, eu posso concluir A implica em C? E a gente vai tentar provar isso. Vamos então tirar as nossas premissas e tentar chegar na conclusão. Eu vou fazer aqui nesse lado para ter um pouco mais de espaço, que vai ficar um pouquinho maior só. Então, a minha primeira premissa é, eu pego o primeiro cara, A implica em B. Minha segunda premissa, B implica em C. Terceira premissa, que é a negação da conclusão, que é not A implica em C. Not A implica em C. Nesse caso aqui, eu vou começar trabalhando em cima desse terceiro cara. Né? Não importa a ordem que eu vou começar, eu posso começar indo para o primeiro, segundo ou terceiro. Eu vou começar no terceiro porque ele vai gerar menos linhas. Daí vai ser mais fácil de mostrar a prova, vai ficar mais sucinto. Pegar as regras. Então vamos começar com a not implicação, a gente tem isso daqui. Então, a partir disso aqui, utilizando a regra 8, a gente vai gerar dois caras. A gente usou esse cara, a gente não pode mais usar ele. A gente vai gerar o primeiro e not o segundo. Então a gente vai gerar o primeiro e o outro cara que a gente vai gerar é not C. Ok, bateu. Agora a gente vai pegar o próximo cara. Agora a gente pode pegar qualquer um desses dois. Qualquer um que a gente pegar aqui não vai fazer diferença. Então digamos que a gente pegue o primeiro aqui. Marcamos o primeiro e vamos trabalhar em cima da regra dele, que é a regra 3. Regra 3 eu tenho que not A ou B. Então eu vou trabalhar em cima do primeiro, eu tenho not A ou B, que é o mesmo símbolo lá. Então eu vou criar dois caminhos possíveis. Eu posso ter not o primeiro, not A ou B. Tranquilo. Agora, a partir disso, eu quero achar inconsistências dos meus galhos. Esse galho aqui tem inconsistência? Então a gente vai ver. Eu tenho B implica em C, eu tenho A, tenho not C, eu tenho B. Até agora eu não achei nenhuma inconsistência. Então esse cara continua aberto. Esse cara aqui agora, eu tenho not A, not C e A. Achei uma inconsistência aqui. Então esse galho pode ser fechado. Já fechei uma das minhas possibilidades. Começo a trabalhar então em cima do galho aberto. Verifico se eu tenho regras mais novas que eu posso aplicar. Tenho uma regra nova. Vou trabalhar em cima dela. Então a mesma regra 3 eu vou aplicar agora. Eu tenho not o primeiro ou o segundo. Então x aqui, né? A partir da regra 3. X aqui, da regra 3.
começa a trabalhar em cima do cara. Então agora eu vou ter not B ou C. E agora eu verifico meus caminhos. Aqui eu tenho not B, aqui eu tenho B. Então esse galho está fechado. Achei uma inconsistência. Aqui eu tenho C, B, not C. Tem outro galho fechado porque eu tenho uma outra inconsistência. Todos os galhos estão fechados, eu não tenho mais nenhuma regra para aplicar. Então, na verdade, isso aqui é uma verdade. Se eu tenho A implica em B, eu tenho que B implica em C, eu posso concluir A implica em C. Só mais um problema agora em que isso não se aplica. Em que eu tenho um galho aberto, onde eu não posso fazer mais nada. Né? Essa regra nem sempre funciona, né? Então tem casos que eu simplesmente não consigo provar, né? Que é onde eu refuto a minha prova. Então é bem tranquilo, que é, se eu tenho que P implica em Q, e P, né? Então, só colocar na anotação, IP, eu tenho que concluir not Q. Isso aqui é inválido, né? Se eu tiver P implica em Q e eu tenho P, eu sei que eu devo concluir Q, e não not Q. Mas a gente vai tentar provar esse segundo método para mostrar que isso aqui não funciona. Então, vamos lá de novo, premissas, né? A gente numera as premissas. A P implica em Q. Tem o segundo, que é P. O terceiro, então, vai ser not Q. Então, isso daqui eu vou só tirar daqui, né? Eu tenho a regra para isso. Se eu tenho um not um cara, eu vou simplesmente assumir um cara. Então, a partir da regra, só para economizar a linha, vou só apagar esse cara aqui e colocar o quê? E agora eu começo a trabalhar em cima dele. Verifico o primeiro cara. Tem uma regra que eu posso aplicar, tem uma regra que eu posso aplicar. Então, eu vou lá e vou procurar essa regra. Tem o cara implica em B, regra 3, famosa regra 3. Marco esse cara, not o primeiro ou o segundo. Verifico se tem alguma inconsistência. Esse cara aqui, eu tenho not P, Q e P. Tem uma inconsistência. Fecho ele. Segundo cara, Q, P. Não tem mais ninguém que eu possa verificar. Não tenho mais nenhuma regra que eu posso fazer e eu não tenho uma inconsistência. Esse galho continua aberto. Então, como o meu galho continua aberto e eu não tenho mais regras para aplicar, isso aqui foi refutado. Na verdade, eu não posso concluir isso daqui. E é mais ou menos assim que o método funciona. A gente tem que achar uma inconsistência em todos os casos. Por que em todos os casos tem que ter uma inconsistência? Porque, na verdade, a gente está tentando provar uma contradição. E uma contradição tem que ser falsa em todos os caminhos possíveis, não só em alguns. Ele não é simplesmente falso em alguns casos, ele é falso para todos os casos. E como a gente viu, ele não é falso para todos os casos. Nesse caso aqui, ele não era falso. Não era uma contradição. Tranquilo. Então, como eu falei, eu vou mostrar agora o método da síntese química, como é que a gente pode aplicar. É bem tranquilo, na verdade. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu colocar aqui. Eu vou fazer esse no computador porque ele é um pouco mais complicado. Eu vou mostrar então o provador automático. A prova que eu tenho é essa daqui. Eu tenho isso daqui, né? Eu tenho então, deixa eu pegar minha cola aqui. Tem os nomes aqui. Tenho o dióxido de magnésio e eu tenho o diátomo de hidrogênio implica em magnésio e uma H2O maneira. Daí depois eu tenho carbono e eu tenho um diátomo de oxigênio, isso implica em CO2. Eu tenho que CO2 e água implica no meu ácido carbônico. Eu tenho, daí, essas são as regras de implicação. Se eu tiver esses compostos, né, esses compostos, eu consigo gerar esses outros compostos. Né? Esses são os caras, essas são minhas regras de inferência. Esses são os caras que eu possuo. Então, se eu tirar esses caras aqui, né, tirando o ácido, né, porque eu quero tentar gerar o ácido, mas se eu tirar esses caras aqui, eu consigo gerar meu ácido carbônico e a partir disso a gente consegue trabalhar. A gente consegue transformar isso em proposição e consegue trabalhar com as regras diferentes para ver se eu consigo provar ou não. Fica a cargo do leitor, então a prova. Eu vou provar com o programa aqui, né? Se não, eu provava na mão, mas eu vou provar com o programa já que eu tenho ele aqui. Só por isso. Só por isso. Tá. Eu vou só então abrir o código do programa para mostrar mais ou menos. O programa é livre. Não recomendaria as pessoas usarem para fins profissionais. Então, mais ou menos isso daqui são. É mais ou menos isso, não é muito longo o programa, tem umas 200 e pouquinhas linhas aí, tranquilo, tá? Foi feito em Python, né? Mais ou menos eu tenho essa função grandona aqui, né? Não boas práticas de programação. Eu tenho essa função que é determinada no código, que ela, na verdade, é só o parser, né? Eu tenho uma entrada, eu tenho que verificar o que é not, o que é implicação, o que é palavra, o que não é palavra. Eu tenho que trabalhar em cima disso. Então, a maior parte do meu código foi em cima do parser para poder transformar a entrada para eu conseguir trabalhar em cima dela. Depois disso, só as funções de negação, de implicação, umas coisas bem tranquilas.
Para poder fazer o programa, eu construí uma árvore, então, né, tem aquela árvore, e aqui é a minha mente. Então vamos rodar o programa só antes de eu começar a falar como que eu construí. Tá, então. Vamos rodar? Tá, então nesse caso da síntese química eu vou ter 7 premissas. Aqui é o número de premissas, 7 premissas, eu vou copiar as premissas. Beleza. Ok, 7 premissas. Acho que falta voltar. Isso vai ser bem complicado. Eu vou fazer na mão mesmo. Tá. Mas é mais ou menos o seguinte, eu vou ter. Eu vou fazer na mão aqui, depois eu vou voltar com você. Senão isso vai demorar um pouco mais. Tem uma palavra, aquela palavra não é pra ser. Vamos ver. Tem Só que eu não. Eu posso usar ela, na verdade. Obrigado, professor. Sim. Caraca, pode crer. Muito verdade. Como é que funciona? E foi verdade, né? Se vocês provarem isso em casa, é para chegar em verdade também. Se alguém chegar com a contradição, vocês me avisem. Mas é mais ou menos isso. Lavar. 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 Proposital. Que dialeto é esse? Vamos fazer uma de livre, né? Trouxe o corte do kit já tá. O que é importante é que ele deu o resultado final aqui, né? Ele deu o true pra gente, né? Então, é o que importa. Mas mais ou menos o que ele está fazendo é o seguinte, né? A maneira como eu fiz ele, o primeiro passo foi, eu tinha que fazer um parser. Eu tinha uma entrada, eu tinha que converter essa entrada. Só para mostrar como é que era a entrada. Eu aceito entrada desse tipo, né? Eu tenho um número de premissas, daí eu tenho os caras com quem eu vou trabalhar, e no final eu tenho a minha conclusão que eu dou pro programa também, para tentar provar alguma coisa. A maior parte do trabalho que eu tive foi só fazer o parser. Então eu tinha que identificar que esse cara aqui, na verdade, era um termo dentro dos parênteses, isso aqui era uma implicação. Então essa implicação era o primeiro termo, estava implicando no segundo termo. Trabalhar em cima disso só. Ele está lidando com precedente a subjetividade? Como é que é a pergunta? Eu vou... Parênteses, parênteses. Tá trabalhando em cima disso. Só tem algumas regras que ele tem que aplicar. Se eu fosse trabalhar em cima para ele ficar de um jeito bem genérico, eu ia ficar mais tempo só trabalhando no parser do que no programa. Mas ele está aceitando fórmulas do tipo, ele aceita fórmulas com quantidades infinitas, não, mas quantidades grandes, relativamente grandes de parênteses, até ele crachar. Mas é mais ou menos o seguinte, ele está aceitando esse tipo de regra. Ele está aceitando mais ou menos regras desse tipo. Eu posso ter A implica em B, eu posso ter A implica. No caso, se eu tiver B e C, ele não está tratando a precedência dos disjuntores e conjuntores. Então, nesse caso, eu tenho que colocar os parênteses aqui. Mas é só isso de regra. Então, se eu tiver dois termos sempre vão estar entre parênteses. É tipo isso, assim. Né? Claro. Vai ser mais ou menos isso. Então, se eu tivesse que B e C implica em A, eu teria que ter B e C implica em A. Ou poderia... ou poderia ter isso, ou poderia ter B e C implica em Q, alguma coisa do tipo assim. Isso aqui é válido. Tem uma forma mais complexa que eu vou tentar pegar agora para mostrar como é que ele consegue trabalhar. Deixa eu pegar essa. Deixa eu pegar essa palavra. Eu não baixei a palavra. Eu também posso provar, se eu quero provar uma determinada fórmula, eu não preciso necessariamente que ela implique alguma coisa. Eu posso simplesmente mandar a prova e tentar provar ela mesma. Né? Se ela for uma verdade, isso vai retornar true no meu programa. E as situações em que seu programa não vai terminar? Oi? Situações em que o seu programa nunca vai terminar? Eu acho que não tem. Pelo menos não detectei nenhum caso desse. Não, eu acho que a proposicional clássica, ela é desse tipo. Né? Se tu começar a botar
Tá, essa aqui é a palavra que eu vou utilizar. Vai. Ok, cadê? Massa. Aqui, vai ser essa palavra que eu vou utilizar agora. Vou tentar provar ela mesma, que é para uma verdade. Tem que botar as premissas e tal. Então, assim, é como se fosse de premissas. Eu posso colocar todas as premissas num só cara. Se eu tenho, por exemplo, mas eu tenho que se eu tenho que B implica em que e eu tenho que B é uma verdade, eu posso escrever isso através disso daqui, né? IP. Então, eu só transformando isso daqui nesse cara para economizar linha. No caso você vai botar tipo número de premissas 1. Isso. Não, mas na verdade aí não tem nenhuma premissa, tá só botando a conclusão. Eu estou tentando só provar aquele cara. Não necessariamente preciso do. É um conjunto vazio de premissas. Por exemplo, nesse caso aqui do B implica em zero. Eu tenho que colocar um número de premissas. É como se aquela única premissa fosse a própria conclusão. É só um contexto sintático dele. Mas é aquela coisa. Eu tenho que B implica em quê? E eu tenho que B. O que é isso? E eu tenho que B. Isso aqui conclui que eu posso escrever simplesmente aqui no lado o que assim. Posso fazer um negócio desse jeito aqui só para B e Q, né? B e Q só para conseguir trabalhar em cima disso. Na verdade não é isso, perdão. Isso implica em quê? Isso aqui tudo vai implicar em quê? Não em quê. Agora faz sentido. Perdão. Então eu posso colocar isso aqui tudo só como uma premissa para trabalhar em cima dela. Ô, João, Oi? pergunta. Posso perguntar agora ou não? Pode. Esse teu algoritmo, não é teu não, mas qual o nome desse dispositivo? Método do Tableau, o da árvore de refutação. Ele resolve o mesmo problema que resolveria se você expandisse a árvore de da verdade. A da verdade, sim, resolve o mesmo problema. Por que usar o teu algoritmo então para fazer uma árvore? Porque é força bruta, claro, o outro método, né? Por que usar esse algoritmo? A tabela verdade, eu acho que você fez a pergunta e já sabe a resposta, né? Claro. Mas tem gente que não sabe. Não, eu vou perguntar mais, eu não vou poder responder porque o meu tempo já acabou aqui. Não, é que quando eu vou tentar usar o método da tabela da verdade, da tabela de verdade, dependendo do número de premissas que eu tenho, isso vai ser 2 elevado a n. O famoso 2 elevado a n, 3 elevado a n. Vai ser 3 elevado a n. Que é similar, é equivalente a 2 elevado a n. Piadas internas. Mas é só isso, né? Quando eu construir a tabela da verdade, ela depende do número de premissas. Quanto mais premissa, exponencialmente cresce a minha tabela. E com esse método aqui, eu não tenho isso, né? Eu não tenho um número exponencial. Eu não sei qual a complexidade dele, mas não é exponencial. Provavelmente ele vai ver os caminhos possíveis, então... Pode não exponencial. Oi? Pode não exponencial. Fatorial, no máximo fatorial, N na N, mas... Não, mas é um máximo verdadeiro. Fatorial é da verdade. Não, mas Pior que um S que não é. Oi? Pior que um problema S que não é. S? Difícil. Verdade, não é exponencial. Eu não calculei a complexidade dele, mas tenho certeza que não é exponencial. Acho que dá para usar isso para produzir variância contra variância de seguinte página. Tipo, com duas vezes. Isso foge do escopo do trabalho. Se tiver variáveis de tipos, daí tu vai estar trabalhando com primeira ordem. Daí é um pouquinho mais complicado. Tipos polimórficos, paramétricos, eles têm. Você pode omitir o para todo dele, né? Mas ele tem um para todo em si. Então não é a mesma coisa que isso aqui. Tem para tudo isso. Se você tiver um predicado nesse para todo, pior ainda. Daí pode ser esse vídeo. Então, já que o meu tempo acabou. Dá para dar uma caminhada aí. Já que o meu tempo acabou, então eu vou só dar um resumo de 1 minuto assim, do trabalho e da história. A história então começou em 1700, depois em 1900, 1920. Possível, provaram, autorizaram, ficou massa. Daí depois, como é que eu construí a parte do trabalho em si? A primeira parte foi fazer o Varset, eu fiquei bastante tempo. Que na verdade eu construí um autômato, daí eu fiz esse autômato trabalhar em cima, né? Se eu estou em determinado estado, eu recebo um cara, né? Então o meu programa tem exatamente isso, tem os estados, ele trabalha com o switch.
estados possíveis, e quando ele recebe alguma coisa, o que ele faz. Então, esse aqui foi só um autômatozão que eu criei para trabalhar em cima do parser. O resto da lógica foi bem tranquilo, então, para negar alguma coisa, eu colocava um not na frente, e eu verificava se eu precisava colocar um parênteses ou não, esse tipo de coisa. Então, se eu tenho um not A e eu tenho um not A e B, isso é diferente, né? Eu posso simplesmente colocar, se eu tivesse A e B e eu quero dar um not nisso aqui, eu não posso simplesmente colocar um not aqui, né? Eu teria que trabalhar em cima dos parênteses, ver se é uma fórmula. Então é só isso, a parte da sintaxe que eu mais perdi tempo foi nisso daqui. De resto, eu crio meus caras, eu crio minhas premissas, procurar por contradição. Dependendo do método que for utilizado, eu posso usar, sei lá, uma tabela hash, ou eu posso usar um mapa, ou eu posso usar simplesmente uma passagem linear no vetor e procurar. Normalmente o número de premissas ele não vai subir exponencialmente, então uma passagem linear não é tão comum. Foi o que eu usei, porque só resolver o problema para depois começar a trabalhar em cima dele. Então eu acho que eu usei uma passagem linear, eu não tenho certeza, faz tempo. Mas é isso, né? Eu crio minhas premissas, eu vou criando elas, depois eu tento achar contradições. Para achar as contradições, eu usei mapa. Para achar as contradições, eu só verifico, se eu tenho, por exemplo, um not A, eu tiro o not da frente dele e eu verifico se existe um A no meu conjunto. Se eu cheguei em not A e eu tenho um A no meu conjunto, isso é uma contradição, eu fecho aquele galho e eu vou para o próximo. Então aquele galho retorna a verdade. Se todos os meus galhos retornam a verdade, ou falso, né, porque acharam contradição, se todos os meus galhos retornam a mesma resposta, então aquela prova era uma verdade. Se não, se eu tenho algum galho aberto, isso é falso. Vou só tentar provar então uma... Só deixa eu perguntar uma coisa. Tu disse que se tu achou um not A, tu vai procurar o A. Esse A precisa ser necessariamente algo atômico ou pode ser not e uma coisa nova? Se eu tiver uma fórmula complexa, eu posso achar uma fórmula complexa. Como eu coloquei no mapa, ele vai direto no fórmula 1. John, põe mal cuidado quando tu diz ali, quando não acha uma contradição, tu fala que vai ser falso. Ou tu está tentando provar, né? Tu disse isso, não foi? O que eu falei foi que eu não posso concluir aquilo. Exatamente, não pode concluir aquilo. Porque falar que é falso não necessariamente eu não consigo concluir. É diferente. Não sei como colocar só mais uma prova bem tranquila, tipo, uma contradição bem óbvia, porque meu tempo já acabou. Só para mostrar que o programa simplesmente não imprinta true e um monte de coisa assim. Você tem então uma palavra aqui, para você saber o que você tem no programa. Eu vou ter uma coisa do tipo, duas premissas, eu tenho que P implica em Q, eu tenho que P, eu quero concluir not Q. Eu quero concluir isso. Teoricamente isso aqui vai dar errado, né? Vai dar falso. Então, se eu aqui no terminal, e deu falso. Né? Então ele faz aquilo. Ele cria aqui, analisando a premissa. Então, aqui, no comecinho dá para ver que ele está criando os caras. Então ele adicionou o not à conclusão no meu vetor de premissas. Depois ele começa a trabalhar em cima dos caras. Aqui tem as premissas que existem. Né? Então eu tenho que P é uma verdade, eu tenho que not Q é uma verdade, eu tenho que... Esse 1 significa que eu usei ou não, porque eu tenho que contar os caras que eu usei e os caras que eu não usei. Eu não posso usar o mesmo cara duas vezes. A mesma premissa duas vezes. Não faz sentido usar a mesma premissa duas vezes, eu vou só gerar mais combinações. Então aqui eu só marco se eu já usei o cara ou não. Aqui eu vou calculando os galhos. Né? Aqui, por exemplo, foi um galho que não deu certo, né? Que ele ficou aberto, na verdade. Né? Daí aqui é uma outra possibilidade que ele tenta calcular. Aqui, por exemplo, ele acabou de utilizar o P implica em Q, então ele vai marcar isso aqui como zero. E ele começa a trabalhar em cima disso e achar as contradições. Se não me engano, aqui dá para ver uma contradição? Não, aqui não dá para ver uma contradição. Aqui em cima dá para ver uma contradição. Tem um not P e Q, nesse caso aqui. Daí ele já retorna aquele galho como inválido. Só que como eu tenho um galho inválido e o outro ainda está aberto, eu não posso concluir aquilo. Para concluir então, esses são os provadores automáticos de teoremas. Esses pelo menos são os provadores automáticos da lógica proposicional. Eu posso estender um pouco isso, colocar mais algumas coisas e brincar com a lógica de primeira ordem, onde tem para todo P, para todo X, eu tenho que alguma coisa acontece. Só que, né, já deu 50 minutos e eu estava falando só da lógica proposicional, então ainda dá tempo de falar da lógica de primeira ordem. Não deu também tempo de descobrir sobre o teorema de Herbert, né, aquele cara, por que a lógica, por que as coisas dele eram exponencial, ou por que em 1965, esqueci o nome da... resolução. Isso, o método da resolução, por que aquilo lá funcionava, por que era prático. Não vou conseguir cobrir aqui sem extrapolar o tempo. Foi isso aí, e não fica melhor que isso.
eu esquece algumas coisas básicas, como por exemplo o ponto de vírgula, ou meio que o programa já detecta que não faz sentido o que você bota, ele já meio que diz assim, ei, isso aí não faz sentido, faz isso. Isso por acaso é um tipo de programador automático? Isso é mais para um caso de parser, né, de compiladores. Não chega a ser um provador automático porque ele não tenta provar a lógica do programa porque não existe programa ainda, porque tu nem chegou a compilar ele ainda. Né? Então não é um programa porque não compila. Mas entra mais na área de compiladores e do parser. Então ele está só verificando a sintaxe em si, não chega bem a entrar nessa área, eu acho. Aquele monte de if que tinha lá, aquilo lá que era isso aqui que eu estava trabalhando, aquele monte de if, de estado, aquelas coisas lá, aquela função. Só trabalhava em cima disso, para ver se o cara tinha colocado a entrada certa, ou para eu poder entender a entrada que o cara colocou. Pode continuar a pergunta. O que é ter mais complicado? Tipo, lembra que tu falou que não importa se eu digo que o primeiro é verdade, o segundo, o que garante essa comutatividade? O que é o quê? Garante essa comutatividade. O que garante? A tabela verdade garante. Porque se a gente fazer a tabela verdade, a gente vai ver todos os casos possíveis. E não importa qual caso a gente escolha, aquilo sempre vai ser falso. Então, quando eu digo que não importa essa comutatividade, não é que não importa, porque em um caso tem que ter uma verdade e outro que eu tenho que ter é o falso. Então, isso importa na lógica, porque na hora que eu vou fazer as minhas deduções, um cara ser uma verdade e outro cara ser falso, isso importa. Só que quando é uma tautologia, isso não importa. Né? Não é que não importa, mas não importa que cara eu coloco, aquilo sempre vai ser uma verdade. Então, em tautologias e contradições, isso não importa. Qual cara eu coloco como verdade, qual cara eu coloco como falso. Tem mais uma coisa, ele, na verdade, não sei se era isso que estava pensando, porque aquela hora, por exemplo, que ele fez, tinham duas implicações e tinha a negação de uma implicação e ele disse tanto faz que onde eu começo esperando mesmo. Tá? Isso é porque, na verdade, o que ele está fazendo é um grande EL. Era a primeira implicação e a segunda implicação e a falso da terceira. Tá? E o E é comutativo. Entendi. Tá? Então... E quando eu falei das regras próprias da linguagem, um dos axiomas da lógica computacional, uma das verdades dele é a comutatividade. Então, não importa qual cara eu coloque a ordem. Isso é uma coisa que me vem em engenharia química que também comentou. Tipo, eu fiquei pensando sobre isso assim. Interessante. Tipo, lembra quando você disse que tem um buraco, logo eu não consigo provar a falsidade, logo não garanto que vai ser sempre verdade. Contudo, você garantiu que não vai ser sempre verdade. Pode ser uma verdade ainda? Pode ser uma verdade, mas... Pode ser satisfazível. O que isso significa? Não vai ser verdade para todos os casos, mas pode ser que para algum caso aquilo seja uma verdade. Não é uma tautologia. Não é uma tautologia. Só tem verdade. Na verdade, é satisfazível. Ou seja, existe uma valoração de átomos que vai levar à verdade. Então, por exemplo, aqui. Mas algumas... E existem outras que vai ser falso. Então... Isso aqui é um exemplo, eu tenho P e Q. Se P e Q forem verdade, isso aqui é uma verdade. Vamos dizer que isso aqui é uma fórmula F. Se isso daqui for verdade, né, P e Q forem verdade, quando tiver aqui P e Q, e eu tiver aqui os dois forem verdade, F vai ser verdade. Para qualquer outro caso, isso aqui não vai ser uma verdade. Então isso significa que existe uns caras que eu atribuo para P e Q, existe um V e um F que eu atribuo para P e Q, que eu consigo satisfazer. Mas não é que não importa qual valor eu coloque aqui e o resultado não vai mudar. Se eu colocar, por exemplo, que P é falso e o outro cara para mim é falso, isso aqui vai mudar o meu resultado. Então, isso aqui é satisfatível? Satisfazível. Eu consigo satisfazer isso aqui e se tornar uma verdade. Não é satisfatível. Satisfativo. Pois é. Satisfatível? Não, mas eu já ouvi várias pessoas falarem. Eu acho que É satisfeito. Pode ser satisfeito. Isso aqui pode ser satisfeito. Consistente, também dá certo. Isso aqui pode ser satisfeito se P e Q forem verdade. Se qualquer outro cara, se qualquer outra combinação entrar aqui, isso não vai ser verdade. Quando eu trato com tautologia, com uma contradição, tautologia é não importa o valor, sempre é verdade. Contradição é não importa o valor, sempre é falso. Nesse caso, não é nenhum dos dois. Ele simplesmente é um cara que pode ser satisfeito. Consistente. Mais alguma pergunta? Mais umas duas, quatro perguntas? era o 4, é a última. Já foi 4. Isso
isso aí. Sim. Então é o seguinte, o que você fez? Você tinha um conjunto de informações, a sua tese, e você tinha a sua hipótese já definida. Você não sabia o que você queria chegar. Exatamente. Mas agora, digamos assim, você não sabe o que você quer chegar, mas você tem a sua tese. E daí você começa aí, eu posso obter isso, eu posso obter isso, eu posso obter aquilo, e mais no fundo. No momento que eu obtenho alguma coisa, aquilo passa a se tornar uma tese nova, e isso vai ser usado para obter novas teses, e assim... É um processo que não acaba, assim, tu diz? Não que não acaba, vai acabar quando realmente não dá mais nada. Mas isso acontece, se dá para fazer isso, A partir de se eu tiver minhas premissas e eu tiver minhas regras, eu posso construir caras. Eu posso ficar construindo cara até não poder mais. Até não poder mais não. Vai ter uma hora que eles simplesmente vão ser redundantes. Então eu posso então, a partir de A implica em B, eu posso construir uma próxima premissa. Tem esse cara, mas esse cara é equivalente a note A ou B. E esse cara é equivalente, daí eu posso colocar mais um cara aqui que seja equivalente a esse cara, posso fazer um note. Na verdade eu posso ficar fazendo notes infinitas, note A implica em B. Isso aqui sempre é uma fórmula válida. Então eu posso ficar colocando notes, isso aqui sempre vai ser válido. Vou colocar um grupo A aqui, eu posso criar indefinidamente um número de regras, mas eu também posso, a partir das minhas premissas, usar minhas regras para chegar em novas verdades. Eu posso fazer isso, sem necessariamente saber onde eu quero chegar, sem necessariamente saber, eu simplesmente vou implicando as coisas e vou provando coisas. Posso fazer isso. Vai chegar num conjunto de teoremas que você consegue provar a partir disso. É o fecho das proposições. É o V10, é o fecho do V10. Chama de fecho. Bota pra rodar aquela outra palavra lá, cara. Eu tenho um comentário para fazer. Para quem já fez TEC, Isso ser técnico, está sendo gravado. O que é técnico? Teoria da computação. Então, em TEC vocês aprendem a respeito de indecibilidade, que existem proposições indecidíveis. Esse sistema, ele é completo. Por ele ser completo, quer dizer que toda negação de uma tautologia é uma contradição. E é por isso que esse algoritmo funciona. Ele se baseia exatamente nisso. O inverso também. Mas no sistema que seja incompleto, você pegar uma tautologia, negar, pode ser que não seja uma contradição. Porque pode ser uma proposição indecidível. Ou a negação aqui. Isso é o conceito de incompletude. Então você tem uma probabilidade no meio. Não é uma probabilidade. Com certeza. É que assim, existem proposições que são chamadas indecidíveis, que você não consegue determinar a falsidade ou se é verdadeira ou se é falsa. Você não consegue determinar se é uma tautologia ou uma contradição. E também nem se é uma satisfazível. Não garante. Satisfazível não acho nada. Tem dos dois, só tentar uma tradução. A satisfabilidade, o problema de satisfabilidade é decidível. Ele só é completo. Mas é satisfazível. Tautologia e conversão. Eu posso também mostrar aqui uma prova, pode ser uma fórmula. Então tem essa fórmula zona aqui e eu posso dizer que essa fórmula é equivalente a essa fórmula de baixo. Então significa que essa fórmula implica nessa fórmula de baixo. Isso vem da teoria de que se eu tenho que A implica em B, eu posso concluir que A implica em B. É exatamente isso. Só que agora tem uma fórmula grande e eu quero concluir que essa fórmula grande pode ser descrita por essa fórmula pequena. Então se as duas forem equivalentes, isso vai ser uma verdade. Oi? Isso aqui é a conclusão. Aqui é uma premissa e essa aqui é a conclusão. Então, se as duas forem equivalentes, isso aqui é uma verdade. É uma verdade. Se eu tentar provar, por exemplo, que isso daqui é a mesma coisa que, sei lá... Tu não tá fazendo equivalência aí. Por quê? Tu tá fazendo uma implica a outra. Isso. Não é equivalência. Equivalência a outra tem que implicar na uma também. Inverte a ordem. Inverte a ordem. Tá? Se formam equivalentes, né? Sim, tem. Então era o 8.
aqui também vai ser uma verdade. Então elas são equivalentes. Mais alguma pergunta? Tá, então aquele símbolo de equivalência lá. É conclusão. É implicação. Que implicação da flechinha? É a mesma coisa. Segundo sortal de Mas aí você acusa o cara, não tá nem pra se defender. Aqui é um pouquinho mais. Assim, para alguns sistemas lógicos, isso aqui é como se tu pode passar isso aqui para cá com uma implicação. Tá? Que a gente chama de meta-teorema da dedução. Então, a lógica proposicional, isso aqui acaba tendo também. Tá? Tá, calma aí, aqui tem flecha, essa Isso aqui acaba acontecendo. Para a lógica proposicional isso serve. Tá? É o que a gente chama de meta-teorema da dedução. Mas isso não é válido para todos os sistemas lógicos. Existem sistemas lógicos que tu tem isso aqui, mas não chega a isso aqui. Tá? Do lado esquerdo do Venesh tem Tá? verdade. Porque isso aqui tu está falando sobre a lógica. O teu sistema lógico está dizendo que se tiver isso como premissas, através de regras de implicação, tá? Regras de dedução, tu vai chegar nisso aqui. Tá? Isso aqui quer dizer que sem premissa nenhuma tu consegue provar isso. O que faz sentido? Não. Para a lógica proposicional, se tu tiver isso, tu consegue isso numa boa. Mas existem outras lógicas, por exemplo, lógicas não clássicas, que é a lógica modal, que é um trocinho assim, por exemplo, que tu tem, dado uma premissa, tu tem o quadrado dessa premissa. O quadrado dessa premissa, nesse caso, é necessariamente A. Tá? Isso aqui é a lógica modal normal. Se tu tiver isso na tua lógica modal, isso não quer dizer que tu consegue fazer isso aqui. Isso aqui não é verdade sempre em lógica modal normal. Isso aqui é. E o quadrado não quer dizer... O quadrado significa, nesse caso, na lógica modal, é necessariamente A. Quer dizer que em todas as possibilidades de verdade vai acontecer Tem a ver com A. tautologia e contradição. Não, é outra. É por isso que é uma lógica não clássica, é outro tipo de sistema lógico. Pode do escopo do trabalho. Foge do escopo do trabalho, Adilson. Eu não preciso responder.